Aisha, uma jovem pesquisadora de olhos cansados e mente brilhante, sentia o peso de cada noite mal dormida. A insônia crônica era sua sombra constante, uma tirana silenciosa que roubava sua energia e sua paz. Pesadelos vívidos, cheios de imagens fragmentadas e angústia inexplicável, a perseguiam, deixando-a exausta e à beira do desespero. Ela era dedicada ao seu trabalho, buscando respostas nos mais complexos artigos científicos e nas terapias convencionais, mas nada parecia tocar a raiz de seu sofrimento. No fundo de sua alma, Aisha carregava não apenas a dor de suas próprias noites em claro, mas também a memória de sua avó, uma sacerdotisa de Oxalá, que, segundo as histórias de família, havia lutado contra a mesma aflição. Havia um desejo profundo em Aisha de encontrar uma cura, não só para si, mas para honrar o legado daquela mulher forte que ela mal conhecera. O conflito interno de Aisha era palpável. A ciência, seu refúgio e sua fé parecia ineficaz contra o mal que a assombrava. Ela mergulhava em estudos sobre ciclos de sono, neurociência e bioquímica, buscando uma explicação lógica, uma pílula, um tratamento que a libertasse. Contudo, em seu íntimo, uma voz sussurrava sobre o caminho espiritual de sua avó, um caminho que Aisha, com sua mente analítica, via como antigo e, de certa forma, distante de sua realidade moderna. Havia uma resistência, um receio em abraçar aquilo que seus olhos não podiam ver nem seus instrumentos medir. Foi então que surgiu a velha guardiã, uma figura enigmática, com traços marcados pela sabedoria dos anos e um olhar que parecia enxergar a alma de Aisha. Ela era uma antiga amiga da avó de Aisha, e sua aparição não foi por acaso. A velha guardiã não ofereceu conselhos médicos ou encaminhamentos para especialistas. Em vez disso, suas palavras eram como brisas, suaves de um tempo esquecido, carregadas de sabedoria ancestral. Ela estendeu a Aisha um opaxorô, um cajado artesanal, simples e elegante, que sua avó havia deixado especificamente para ela. Sua avó sabia que você precisaria disso um dia, disse a velha guardiã, com uma voz rouca e acolhedora. Aisha, cética e cansada, inicialmente rejeitou a abordagem espiritual. Isso é apenas um pedaço de madeira, pensou, mas não ousou proferir em voz alta. A velha guardiã, com um olhar profundo e compreensivo, respondeu ao seu pensamento não dito. A paz de Oxalá não se busca na ciência, minha criança, mas no coração. Sua insônia não é apenas física, mas um desequilíbrio espiritual. As palavras atingiram Aisha com uma verdade desconfortável. Em um momento de desespero, após mais uma noite de tormento, Aisha pegou o opaxorô. A madeira, fria no início, pareceu aquecer-se em suas mãos. Uma breve e surpreendente sensação de calma a envolveu, algo que ela não sentia há anos. Por um instante, o silêncio preencheu sua mente e ela adormeceu. Mas a paz foi efêmera. Logo, um pesadelo ainda mais intenso a arrastou de volta à realidade, um turbilhão de imagens caóticas e uma sensação opressora de desamparo. No meio do caos onírico, a figura da velha guardiã surgiu, não mais como uma presença física, mas como um eco em sua mente. O Ori está perturbado, sussurrou a voz antiga. A purificação precisa começar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Intrigada e, acima de tudo, desesperada, Aisha decidiu que não tinha mais nada a perder. As palavras da velha guardiã, ecoando em sua mente, juntamente com a experiência daquela breve e perturbadora calma induzida pelo opaxorô, a impeliram a um novo caminho. Ela resolveu mergulhar de cabeça nos ensinamentos de Oxalá, na história de sua avó e nas práticas de purificação do Ori, o centro espiritual da cabeça. Sua pesquisa científica sempre a levara a bibliotecas e laboratórios, mas agora sua busca a conduzia a um lugar que ela havia evitado por anos. O antigo terreiro que sua avó frequentava, um local que para Aisha representava um passado distante e místico. Ao adentrar o terreiro, um misto de apreensão e curiosidade a envolveu. O ar era denso, carregado de incensos e memórias. Lá, em meio a objetos sagrados e fotografias empoeiradas, Aisha encontrou um baú escondido. Dentro, havia diários e cartas de sua avó, amarelados pelo tempo, mas repletos de uma caligrafia elegante e reveladora. As páginas contavam uma história que abalou Aisha até a medula. Não era apenas sobre a insônia, mas sobre uma maldição antiga, lançada por um rival da família, movido por inveja e um desejo ardente de poder. O diário detalhava como essa maldição fora especificamente direcionada para afetar o sono e a paz mental das mulheres de sua linhagem. A insônia de Aisha não era uma doença, mas um legado espiritual, uma herança sombria. Uma raiva avassaladora e um desejo intenso de vingança tomaram conta de Aisha. A ideia de que o sofrimento de sua avó, e o seu próprio, era resultado de uma malevolência tão antiga e pessoal, a consumiu.
Ela procurou a velha guardiã, os olhos ardendo em fúria. Como a paz de Oxalá pode superar tal injustiça? Questionou Aisha, a voz embargada pela emoção. Como posso buscar a serenidade quando a causa de tudo isso é uma traição tão cruel? A velha guardiã, com sua serenidade inabalável, olhou para Aisha com compaixão. A verdadeira força, minha filha, não reside na retribuição, mas na superação do ódio. A vingança apenas alimenta o ciclo da dor. Oxalá nos ensina que a luz mais forte nasce da mais profunda escuridão quando escolhemos perdoar e curar. Enquanto Aisha lutava para digerir essa nova perspectiva, um jovem sacerdote do terreiro, com um olhar gentil e sábio, aproximou-se. Ele havia acompanhado a conversa em silêncio e agora oferecia seu apoio. Ele a guiou através dos meandros dos ensinamentos de Oxalá, explicando a importância do amor e da conexão familiar como chaves para quebrar o ciclo de sofrimento. Ele a lembrou que a paz de Oxalá era um escudo contra a maldade, não uma ferramenta para retaliar. O verdadeiro poder estava em transformar a energia negativa em bênção, em usar a dor como catalisador para a cura. As palavras do jovem sacerdote, combinadas com a sabedoria da velha guardiã, começaram a acalmar a tempestade dentro de Aisha. Ela percebeu que o caminho da vingança era um abismo sem fim, enquanto o caminho da redenção abria a porta para a verdadeira liberdade. Com uma nova determinação, Aisha tomou uma decisão. Ela não buscaria vingança, mas a quebra da maldição. Ela se comprometeu a passar por um ritual de purificação profundo, guiado pela velha guardiã e pelo jovem sacerdote. Era um ato de fé, um mergulho no desconhecido, mas ela sabia que era o único caminho para a verdadeira paz. A velha guardiã, percebendo a resolução em seus olhos, advertiu-a com seriedade. Este ritual exigirá sacrifícios pessoais, Aisha, e uma fé inabalável. Você deverá se despir de tudo o que te prende ao passado, inclusive o desejo de controle e a dor. Aisha assentiu, pronta para enfrentar o que viesse. A jornada para a redenção estava apenas começando e ela sabia que seria a mais desafiadora de sua vida. Aisha, vestida de branco imaculado, sentia o peso e a herança do Opaxorô de sua avó em suas mãos. O objeto ancestral, antes apenas um pedaço de madeira, agora pulsava com uma energia que parecia se fundir à sua própria. O ar no terreiro estava carregado de expectativas, o silêncio quebrado apenas pelo crepitar das velas e o suave murmúrio das orações da velha guardiã e do jovem sacerdote. O ritual de purificação havia começado. À medida que os cânticos ecoavam, Aisha fechou os olhos e mergulhou nas profundezas de sua própria mente. Imediatamente, as visões perturbadoras do passado a assaltaram. Flashes de noites sem fim, o rosto exausto de sua avó, a sombra opressora do rival antigo que se manifestava como uma névoa densa e sufocante. Seus pesadelos, antes confinados à inconsciência noturna, agora se materializavam diante de seus olhos interiores, vívidos e aterrorizantes. A sensação de desamparo e a dor lancinante da maldição se intensificaram, ameaçando esmagá-la. Houve momentos de fraqueza, onde a dúvida a corroeu, sussurrando que tudo era em vão, que a maldição era forte demais, que ela deveria desistir. As mãos de Aisha tremeram no Opaxorô, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Era uma batalha, não apenas contra uma maldição, mas contra seus próprios medos e a desesperança enraizada. No ápice do ritual, quando as sombras pareciam mais densas e a desistência mais tentadora, Aisha sentiu um calor suave emanar do Opaxorô. Não era apenas o objeto, mas a energia de sua avó, o amor e a sabedoria de Oxalá que a envolviam. Ela se lembrou das palavras da velha guardiã, do sorriso encorajador do jovem sacerdote e, acima de tudo, da promessa de sua própria redenção. Com uma força que não sabia possuir, Aisha ergueu o Opaxorô e, com a voz embargada, mas firme, começou a recitar a oração de Oxalá para dormir. Não era um pedido desesperado, mas uma afirmação de sua fé, de sua força interior e de sua conexão inquebrável com o divino. Epababá, meu pai Oxalá, cubra-me com seu manto de paz, afaste de mim toda a perturbação e me conceda o sono sagrado. Enquanto suas palavras se espalhavam pelo ambiente, uma luz branca e pura começou a emanar de seu corpo, expandindo-se como uma aura protetora. As sombras do passado e da maldição recuaram, dissipando-se diante da intensidade dessa luz. O rival antigo, antes uma presença opressiva, desintegrou-se em partículas de escuridão, incapaz de resistir à pureza da energia de Oxalá. A maldição, que por gerações havia atormentado sua linhagem, foi finalmente quebrada. Uma leveza indescritível tomou conta de Aisha. Era como se um fardo pesado, carregado por anos, finalmente tivesse sido removido de seus ombros. Ela abriu os olhos e viu a velha guardiã e o jovem sacerdote sorrindo, seus olhares confirmando a vitória. Pela primeira vez em sua vida,
Aisha sentiu uma paz profunda e genuína. Ao deitar-se naquela noite, o Opaxorô ao seu lado, ela adormeceu instantaneamente, entregando-se a um sono sagrado, sem pesadelos, sob o manto protetor de Oxalá. O sol da manhã invadiu o quarto e Aisha acordou renovada, a mente clara, o coração sereno. Não havia vestígios da exaustão ou da angústia que a acompanharam por tanto tempo. A experiência a transformara e ela sabia que sua jornada não terminava ali. Aisha decidiu dedicar sua vida a ajudar outros que sofriam de desequilíbrios espirituais, combinando seu conhecimento científico com a sabedoria ancestral de Oxalá. Ela se tornou a nova guardiã do Opaxorô, honrando o legado de sua avó e a memória de todos que sofreram antes dela. A cena final encontra Aisha dormindo tranquilamente, um sorriso suave no rosto, a imagem da paz encarnada. A voz de Oxalá, em uma narração suave e etérea, sussurra: "A verdadeira paz, minha filha, não é a ausência de conflito, mas a capacidade de encontrar serenidade dentro de si mesmo, mesmo em meio à tempestade. O sono sagrado é a recompensa daqueles que ousam purificar seu ori e abraçar a luz." Enquanto a voz se desvanece, uma pomba branca alça voo em um céu azul vibrante, simbolizando a liberdade, a renovação e a paz alcançadas.